Sejam bem-vindos a mais um SOBEDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia, em sua terceira temporada, sempre trazendo conteúdo de qualidade e um bate-papo informal. Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Vitor Galvão sobre como montar sua clínica de endoscopia no início da carreira. Eu vou pedir para o Dr. Vitor se apresentar. Vitor, quem você é na endoscopia brasileira? Bom dia. Olá, André. Olá, sobedianos. Eu sou Vitor Galvão, sou endoscopista baiano, que tem formação em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia digestiva intervencionista. Trabalho na Bahia, em Feira de Santana, coordeno o serviço de endoscopia digestiva de urgência do Hospital EMEC Mater Dei e coordeno o CHDI, o Centro de Hemorragia Digestiva do Interior, que funciona em Feira de Santana, que também é uma referência para todo o estado da Bahia. E tenho MBA em gestão, é um tema que muito me apraz e extremamente satisfeito e feliz por poder falar um pouquinho disso e compartilhar um pouco da minha experiência. Que bom, acho que vai ser de interesse de muita gente. Os desafios são imensos e diversos, né, Vitor? Montar uma clínica de endoscopia no início da carreira, e aí a gente pode falar de custo, a gente pode falar de dificuldade com os convênios, a gente pode falar da própria formação do médico. Então os desafios são vários, vamos tentar aqui durante esse bate-papo pontuar algum desses pontos. Primeiro eu queria começar falando sobre o próprio médico. Em que momento esse médico vai virar a chave e vai ver a possibilidade de ser o gestor, de empreender? Quais são essas habilidades que ele tem que reconhecer e colocar em prática para empreender na endoscopia? Perfeito, excelente pergunta. A gestão é fundamental para quem quer crescer economicamente em qualquer profissão no cenário atual. O mundo mudou, o mercado mudou, as exigências de todos os profissionais mudaram e a medicina ficou um pouco parada. Na verdade, tem um atraso de mais ou menos 30 anos, mas a pandemia acelerou uma mudança pequena que já estava acontecendo, foi acelerada por conta da pandemia. Tá? E o mercado hoje exige que o médico, além das suas hard skills, das suas competências técnicas, que é o que ele aprende na faculdade, que ele vai aprender na residência médica. Então, o médico endoscopista, recém-egresso da residência, que caiu no mercado de trabalho, ele deve desenvolver outras habilidades e competências que a faculdade não ensina, não está preparada para ensinar, que são as soft skills. Tá? Fundamental para que hoje ele se insira bem no mercado de trabalho e tenha uma perenidade, né? Se mantenha, tenha um trabalho, tenha um emprego e se mantenha. Tá? E aí vem essas competências, que a principal, talvez a primeira... Fala um pouquinho dessas competências, Vitor. Claro, a adaptabilidade, porque o mercado muda, o mundo mudou e vai seguir mudando. O que mudou não volta atrás, então o médico tem que ser capaz de pegar tudo que aprendeu até hoje e dar o próximo passo, no sentido de aprender, de se melhorar e de ter um conhecimento, entendimento de gestão da própria carreira, tá? De gestão da sua clínica. Se o médico vai empreender, tem que conhecer. Além disso, a empatia, tá? Saber se colocar no lugar do outro, saber escutar bem um paciente, né? Saber escolher bem as palavras que vai falar para aquele paciente, para que ele consiga lhe compreender também. Saber escutar é fundamental, não só falar, mas também saber escutar. A gente tem que entender que está prestando um serviço, né? A gente está num mundo competitivo e não adianta ter aquela visão antiga que o médico é escolhido pelo paciente ou pelo médico executante, eu vou atender de qualquer forma, vai dar certo. Não é assim. E a gente tem que entender isso, né, Vitor? Tem que entender que tem que ter a percepção de qualidade, tem que estar presente na sua clínica, na sua estrutura, no seu atendimento, né? Perfeito. O paciente deixa de ser paciente e passa a ser cliente. Há uma certa resistência, minha inclusive houve, mas é uma coisa que não volta. O paciente, ele agora, ele quer, além de ser atendido por um médico extremamente competente, ele quer ter um bom tratamento na percepção dele. Então, se ele foi bem atendido por uma pessoa educada, que se apresentou bem, que escutou ele, que explicou o procedimento que vai falar, então tudo isso conta. O paciente hoje, ele é um paciente empoderado, ele é um paciente que tem um celular na mão, que vai em rede social. Muita informação, então, né? Muita informação. Então, a gente precisa se adaptar a esse cenário, que é o cenário que você vai ser exigido cada vez mais. Tem que ter, além da própria empatia, desse relacionamento médico-paciente, tem que ter uma inteligência emocional, né? Tem que saber reconhecer suas próprias emoções,
quando você está mais estressado, quando você está menos estressado, quando o outro está estressado. Então você tem que saber a hora certa, o timing certo, tá, de você tocar em determinado assunto ou determinado problema. Isso em relação a pacientes, em relação a seus pares, né, aos outros médicos, em relação aos gestores, aos administradores, seja da sua clínica ou seja do hospital em que você trabalha. Então, isso é fundamental. A empatia é fundamental. Saber trabalhar em equipe também, tá? Respeitar bem a equipe, estimular a todos. Então, tudo isso é fundamental para o médico hoje no mercado de trabalho. E é o ponto inicial. A partir daí, o médico vai começar, então, a galgar, a querer, né, ser gestor. E para ser gestor, para ser líder, para ser gestor, liderança é uma outra hard skill fundamental, né? Alguns falam, pô, você é líder por dom, você tem dom de liderança. Não. Só se dom for dom. Disciplina, organização e método. Perfeito. Liderança se ensina, liderança se aprende, gestão se ensina, gestão se aprende. Então, o médico que quer empreender hoje, ele tem que saber que vai ter que se dedicar um pouco para isso. Vai ter que estudar, vai ter que dedicar um pouco do seu tempo para aprender, para que então possa ter sucesso e possa seguir então no passo a passo. A gente falou um pouco sobre o médico, o gestor, quais são as características que ele precisa buscar, qual o nível de qualidade que ele precisa buscar no seu serviço. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre a dificuldade de montar uma clínica de endoscopia. A gente sabe que os custos são enormes. A estrutura física de um serviço de endoscopia é muito cara, a aparelhagem cada vez mais cara, a gente tentando acompanhar a melhoria dos aparelhos e cada vez investindo mais nisso, ter que seguir as regras da RDC, quando você está num hospital acreditado, passar por todas as acreditações. Então, tudo isso eleva muito seu custo. A gente teve a pandemia que também aumentou bastante os valores do MatMed, do OPME e não voltou para a linha de base pós-término da pandemia. Então, isso tudo é uma dificuldade muito grande. O que é que você deixa de mensagem? O que é que você fala para o médico endoscopista que está querendo empreender? Que caminho tentar seguir para tornar isso um pouco mais fácil? Olha, realmente são vários os desafios, né, para a gente empreender na área de endoscopia hoje. Né? Empreender no Brasil já é muito desafiador. Muitas das empresas que abrem são fechadas, justamente por não ter um planejamento. Então, no meu passo a passo, no que eu diria, o que eu poderia deixar de mensagem, é primeiro se dedicar à gestão, escolher uma boa equipe, e quando você vai escolher, depois disso tudo feito, você vai começar então a mapear o mercado. O que você está pretendendo? Perfeito. Quais são as necessidades do mercado na região onde você trabalha? Quais são as deficiências? Porque aí você consegue definir muito bem o seu nicho de mercado, aonde você vai atuar. Escolhendo um nicho de mercado onde seja uma necessidade no mercado local, né? Seja de hospitais, já seja começa com a chance maior de dar certo, né, Vitor? E se for principalmente alguma coisa que você se identifique e que você saiba, né, vislumbre, entenda isso, internalize que é o seu objetivo profissional de crescimento, as coisas começam a se casar. Então, você identifica seu nicho de trabalho, decide o que é que você vai fazer. Você vai montar uma clínica privada e não vai atender nenhum tipo de convênio, vai fazer só endoscopia e colonoscopia. Você já vai precisar, por legislação, entender qual é o perfil que aquela região precisa, entender qual é o perfil que você está disposto a fazer, né? Exatamente. Por outro lado, você pode, de repente, montar um serviço de endoscopia digestiva dentro de um hospital privado. Então, já são outras coisas. Ou você pode montar em uma instituição filantrópica também. Então, primeiro, qual é o problema que você quer resolver? Segundo, qual é o tipo de clínica, de serviço que você quer montar, tá? E aí eu posso falar um pouco sobre a minha experiência um pouquinho depois. Claro. Mas primeiro mapear, ver o nicho de trabalho, tá? Depois fazer um business plan, fazer um planejamento de negócio conservador, tá? Isso é uma etapa fundamental. Acho que o médico, né? Ele tem uma dificuldade, principalmente na questão das finanças, de entender, né? Você falou da sua formação e você tem MBA. É uma minoria de médicos que vão buscar uma formação
de gestor, né? E de repente você se vê numa clínica, às vezes, com 30, 40 funcionários, com a necessidade de estoque, enfim, uma empresa. É uma empresa que precisa ter qualidade, que está concorrendo no mercado e muitas vezes você não tem nenhuma experiência de gestor, né? Exatamente. Então você tem que se capacitar. Lá na Bahia, talvez eu tenha sido dos endoscopistas um dos primeiros a buscar essa formação, essa complementação, na verdade, na formação, que eu acho que, na verdade, o médico ele precisa ser dessa complementação, sim, para ser gestor, inclusive, da própria carreira, da própria vida. A gente precisa ter Perfeito. noções de gestão. Então, é isso. Seria mapear, escolher seu nicho de mercado, fazer um planejamento do negócio do ponto de vista de viabilidade financeira, calcular o seu payback, enquanto eu espero ter o retorno, né? E como eu vou me preparar para ter o dinheiro até, como é que vai ser meu capital de giro. Então, fazer um business plan, fazer um planejamento financeiro, via viabilidade financeira. A localização vai ser próximo a bairros residenciais, próximos a hospitais, próximos à zona comercial. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. A estrutura que você quer fazer, tá? Sempre levando em conta as legislações da vigilância sanitária ao qual você é submetido, seja municipal, seja estadual, tá? Respeitando sempre as RDCs também. E depois ver de equipamentos o que é que você vai precisar, tá? E também avaliar a equipe que você vai montar. A equipe médica, a equipe de sócios, né? A equipe de sócios, primeiro, que vai ser gestor junto com você. A equipe de administrador, que você Vitor, vai ter. E caso o jovem endoscopista que está escutando aqui nossa conversa, eu queria empreender, eu acho que eu tenho até esse perfil, eu consigo enxergar aqui na minha região, eu tenho espaço para isso, mas eu não tenho recurso, eu não tenho esse dinheiro inicial, que a gente já comentou aqui que é alto. Como você orientaria? Busca de um investidor, tentar... Qual a dica que você daria para esse colega? Hoje existem algumas opções, né? Não tão boas nem não tão baratas, infelizmente, né? Empreender, volto a dizer, no Brasil é muito difícil, né? Mas você tem que ir atrás do dinheiro, fazer um projeto muito bem feito, apresentar, tentar investimentos e linhas de crédito em bancos, tá? Da sua cidade, da sua região, estudando esse mercado, quem tem um interessante ou não, tentar, que também não é fácil. Tá? E uma opção também que é crescente cada vez mais é no sócio investidor, nos investidores. Se você tem um bom relacionamento dentro da sua cidade, se você tem um bom networking, se você conhece empresários, você vai então apresentar o seu projeto. Cada vez né? mais a figura do investidor anjo em outras áreas é bem presente, né? Ele não participa da gestão, ele faz apenas o investimento. Talvez na nossa área isso seja bem incipiente, acho que a gente tem poucos casos e de repente seja um caminho, né? Sim, sem dúvida. Outra dificuldade é quanto aos convênios. De que forma você entende que o gestor, ao montar a sua clínica, na endoscopia, acho que, pelo menos na maioria dos estados, há uma necessidade de cobrança através dos convênios, né? Pelo menos em Pernambuco, imagino que 90%, 95% do que se fatura seja através de convênios. A saúde suplementar no Brasil, a gente sabe que está passando por dificuldade. Não adianta a gente apenas exigir, querer que nossos honorários médicos aumentem, mas a gente também tem que ver o outro lado. De que forma encontrar esse equilíbrio com a saúde suplementar e dando uma sustentabilidade às empresas e ao médico endoscopista? Extremamente, excelente pergunta, extremamente desafiador realmente e faz parte também daquilo que a gente conversou no começo, né? De mapear, de definir o que você quer de estratégia como negócio. De repente, o que você pensa é em resolver um problema, você sabe que não está tendo colonoscopia, os hospitais estão muito cheios e eu preciso fazer um day que seja em uma localização interessante para um determinado tipo de pessoa que na minha região tem muito. Por exemplo, empresários do agronegócio,
ou empresários de um outro ramo. Então, a gente tem que estudar o mercado, definir o que a gente quer e definir qual é o tipo de público que a gente quer também. E se vai ter convênio, se não vai ter convênio. Tá? No começo, o credenciamento do convênio próprio é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Cada vez mais difícil. Muito difícil. Algumas pessoas que você chega para conversar, né, vem com a ideia de que vou te passar uma carteira boa e cobra muito, um dinheiro que você não vai ter esse retorno. Então, realmente é um calcanhar de Aquiles aí na gestão, uma coisa a se pensar com muito cuidado, tá, dentro do planejamento do negócio, inclusive para saber como é que vai ser o retorno desse negócio. Então, você tem que estabelecer quem vai ser seu cliente, e como você vai montar estratégias, que aí é o último passo, né? Depois dos contratos, o último passo seria realmente marketing e divulgação voltada para aquele público em específico. Tá? Se você vai montar dentro de hospitais, o ideal é você se cercar de pessoas e de uma equipe que já tenha uma vivência, tá? Dentro da endoscopia, na sua região, de preferência, que tenha pacientes, porque o médico ele tem que reconhecer a sua importância. Tá? E se você vai montar, e eu posso falar um pouco agora da minha experiência. Isso, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Você vai montar um serviço dentro de um hospital. O que acontece? Eu sou de Feira de Santana, fiz a formação fora e voltei há cerca de 11 anos para a cidade onde eu nasci. E lá em Feira de Santana são 700 mil habitantes, um entorno de quase 2 milhões, é o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Tá? E nessa cidade não tinha endoscopia intervencionista, não tinha endoscopia hospitalar. Para nada, nem para hemorragia digestiva, nem para corpo estranho. Isso no público e no privado. Tá. Então, o paciente que tivesse uma hemorragia digestiva ficava internado no privado. Ali você já enxergou uma área de atuação vaga, né? Perfeito, perfeito. A endoscopia da cidade era de clínicas e de procedimentos mais simples, endoscopia simples, para pesquisa de H. pylori, para investigação e acompanhamento de refluxo, o pessoal, para aumentar o ticket médio, fazia muita manometria, as colonoscopias que eram feitas não eram com anestesista, não existia necessidade de day hospital, isso é uma coisa que, pelo menos lá na Bahia, um pouco mais recente, essa necessidade, essa exigência que eu concordo, mas esse foi o cenário em que eu encontrei, e que o que eu fiz foi juntar mais alguns outros médicos, tá? E propor, né? Identifiquei a necessidade do hospital, fui à diretoria, fiz um planejamento e comecei pelo que eles precisavam mais, que era o sobreaviso. Do sobreaviso a gente começou a prestar um serviço bom, a ser reconhecido e ganhar espaço dentro do próprio hospital, dentro da comunidade, e então fizemos um projeto para fazer CPRE. E dentro da CPRE, com excelentes resultados, com bons resultados, fomos crescendo e apresentamos um planejamento de negócio, então, de parceria, em que nós montaríamos o serviço de endoscopia digestiva completo dentro do hospital, que era uma necessidade. Todos os pacientes iam para Salvador que precisavam de colonoscopia internada. Então, pacientes que tinham comorbidades graves, que precisavam de endoscopia simples com anestesista, ou de colonoscopia com preparo internado, seja por preferência do paciente, ou seja por indicação mesmo, eles tinham que ir para Salvador. Então o mercado perdia muito, a cidade perdia, o hospital perdia, os médicos perdiam. Não era bom para ninguém, né? Não era bom para ninguém. Os cirurgiões falavam, caramba, eu estou preparando um paciente para operar a vesícula, esse paciente vai interna por pancreatite, vai para Salvador, não volta mais, faz CPRE lá e opera lá. Então, eu cheguei como cirurgião, ainda operava tudo, operava câncer, obesidade, e o pessoal ficava olhando, esse cara vai fazer CPRE e vai tirar minha vesícula. Então, a primeira coisa que eu comecei a deixar claro, não só em palavras, mas em atitudes, é que ir para o próprio paciente, doutor, eu gostei tanto do senhor, o senhor opera, o senhor me opera? Não, seu cirurgião é excelente, a sua equipe é muito boa, o hospital que você vai operar é muito bom, você pode contar comigo para tudo, eu vou te acompanhar no pós também, mas volte para ele porque ele é muito bom. Então a gente começa a crescer nesse sentido. Então fizemos então esse planejamento, tá? E aí vem também, a endoscopia era de clínica. Clínica tem um determinado tipo de preço e de prática. O hospital já tem outros. O nível de exigência é outro. O nível de exigência é outro e o custo também. Como a gente iria concorrer? Então, o que a gente fez, na verdade, foi trabalhar em cima das nossas vantagens competitivas e alinhar um preço, reduzir um pouco da margem da gente no começo, para que o preço fosse equiparado.
e trabalhar muito na vantagem por competitivo. Você vai fazer um serviço dentro de um hospital que tem uma emergência 24 horas, que tem cirurgia de plantão, que tem UTI, tá? É o único hospital que tem. E aí compramos um aparelho de magnificação, foi o primeiro centro, né? De ecoendoscopia, só tinha em Salvador e em Conquista, Vitória da Conquista, que é muito longe, a Bahia é muito grande, é muito longe de Feira de Santana. Então, para toda uma região, centro-leste da Bahia, Feira de Santana passou a ser referência, então, em endoscopia avançada. Para hemorragia digestiva, corpo estranho, para CPRE, para ecoendoscopia. Então, fomos devagarzinho. Não foi fácil, não é fácil, a gente aprende todo dia, né? Mas o que eu queria deixar de mensagem também é que uma etapa fundamental e que deve ser pensada também são os contratos. A gente deve dar uma atenção a isso. A gente deve buscar ajuda especializada, além de estudar a gestão, de entender o que vão falar para você, o que vão precisar de você, porque gestão é administração mais resultados, né? Então, a gestão é isso. Então, você vai ter que entender o que o gestor quer de você. Vai ser pautado em processos, em qualidade, e para ter resultados bons, e na satisfação do paciente, principalmente. Perfeito. Então é isso, você tem que se juntar com pessoas boas, com uma equipe boa de administração e ter um aconselhamento jurídico para afirmação dos seus contratos, tá? Como é que vai ser o seu contrato com o hospital, o que é dever seu, o que não é dever seu. Separar, no caso da gente separou o sobreaviso do nosso centro de endoscopia, são coisas diferentes. Então, tudo isso a gente teve cuidado, inclusive, e que a gente tem que pensar no futuro, mapear um pouco, ver o que está acontecendo em outras regiões, quais são as tendências e se antecipar um pouco. Então, o nosso hospital foi comprado, como é tendência para todo o Brasil, né? Foi comprado por uma grande rede que não trabalha dessa forma, mas que tem respeitado ipsiliter e o contrato, porque foi um contrato muito bem feito. Além disso, a qualidade do atendimento que você faz, né? Então, é muito difícil, por maior que seja a rede, se você presta um serviço de qualidade, se você trouxe um aumento do ticket médio, é difícil que mesmo uma rede grande chegue e retire você do serviço que você está ao longo do tempo trazendo resultado, quer seja para o paciente, quer seja para o médico solicitante e para a empresa também com um aumento do ticket médio. Então, é difícil que a empresa não reconheça isso também. Vitor, não parece, mas já se passaram mais de 20 minutos aqui que a gente está conversando. Mas eu queria te dar a última palavra para que você desse a dica de ouro. Qual é a dica de ouro para o jovem endoscopista que quer montar seu serviço e vencer como empreendedor na área de endoscopia? Perfeito. A dica de ouro é estabelecer suas prioridades, né? Desenvolver as suas competências, os seus soft skills, tá? Fazer um bom relacionamento com o paciente, com profissionais médicos, com gestores, bastante networking, tá? Se dedicar um pouco a estudar gestão, porque eu acredito que o médico hoje ele tem que saber a gestão, e aí você tem vários cursos, MBAs, várias formas, mentorias, tá? E não desistir jamais. Ter muita força, muito foco, muita fé em Deus, ter um objetivo bem definido, tá? E lutar para alcançar lá, porque de alguma forma você chega lá sim. Maravilha. Vitor, muitíssimo obrigado, foi excelente a sua conversa aqui conosco. Agradecemos mais uma vez a Dr. Vitor Galvão por essa participação aqui no Sobedcast. Muito obrigado, André.